Olá, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai bater um papo bem legal, falando como a gente deve se comportar depois que a gente morre. Eu sei que muita gente vai ficar apavorado, mas vai ser um papo bem legal, tá? Mas antes disso, coloca o teu curtir aí, se inscreve no meu canal, compartilha depois o vídeo pra gente fazer essa informação chegar a mais e mais pessoas, porque afinal de contas, todo mundo morre. Não tem jeito. Faz parte do game, né? Então vamos lá, sem enrolação, porque o assunto é longo e eu quero explicar para vocês direitinho como a gente tem que proceder depois que a gente morrer, quando a gente fizer a passagem. Eu sei que isso vai ferir a crença de muitos, mas se você chegou aqui até o meu canal e não estiver concordando com o que eu estou falando, sai fora, muda de vídeo, diz essa mulher é doida, mas não precisa ofender ninguém, tá? Porque eu tenho certeza que muita gente tem a mesma crença que eu tenho, tem a mesma certeza que eu tenho, porque até através das minhas projeções eu consigo visualizar muita coisa do lado de lá. E eu sei que muitas outras pessoas também visualizam. Então, assim, eu vou falar de uma forma leve, é um assunto para muitos pesado, mas a gente vai bater um papo aqui bem leve, bem tranquilo, porque é importante cada vez mais a gente saber como se comportar no mundo espiritual depois que a gente fizer o nosso desencarne, gente. Eu acho que ninguém explica isso, né, direitinho. Então vamos lá. Sem rodeios. Eu separei, assim, em tipos de morte, para a gente saber como a gente vai se comportar. Vamos começar primeiro com as mortes acidentais, tá? Primeira coisa que eu quero explicar para vocês, a questão do acidente. Sabe aquela máxima que todo mundo fala, que o acaso não existe? Pois é, não é bem assim, tá? Cada caso é um caso. Você, de repente, subiu numa escada, que você sabe que a escada tá velha, tá quebrada, tá não sei o que, você resolveu consertar o telhado, subiu nessa escada, a escada quebra, né? E você cai no chão, bate a cabeça e desencarna, vai ser o quê? Ação e reação. Você sabia, então ali não foi por acaso, você sabia que aquilo ali a escada estava ruim, estava podre, você correu aquele risco, então fez parte ali da lei de atração, da tua escolha, do teu livre-arbítrio, tá todo dentro de um processo. Agora, de repente você não sabe de nada, você pega aquela escada, você confia, você acha que tá boa, e depois que você tá lá em cima, a escada quebra, porque ela tava podre, você não sabia, caiu, bateu a cabeça, foi um acidente. Fruto da sua escolha também de você ter subido naquele momento. Mas acidentes, o que eu quero deixar para vocês, nem sempre um acidente é algo programado, tá? Tem coisas que realmente são acidentais. É verdade. Mas eu sei que isso vai ferir muita gente, porque tem aquela máxima, não cai uma folha sem que Deus saiba. Mas às vezes acontece, sim, faz parte de nós estarmos encarnados, as circunstâncias que nos envolvem, que muitas vezes nos fogem ao controle, tá bom? E até ao controle do Todo-Poderoso. Sei que isso aí é difícil de entender, mas é assim. Então, nos casos de acidente, quando você desencarna, você está ainda com uma carga vital muito alta. E isso faz com que você fique muito próximo. Você vai desencarnar, você vai sair bem próximo daqui, desse nosso plano, vai sair aqui logo de cara nessa outra dimensão. E você vai estar com uma carga forte, o que faz com que você fique próximo ao seu corpo físico. Então, no momento que você perceber que você não está mais comandando aquele corpo que está inerte no chão, se afasta ao máximo dele, tá? Tente se afastar. Primeira coisa, não vai adiantar nada você entrar em desespero. Gente, a gente tem que estar preparado para a hora do nosso desencarne. Nós que somos espiritualistas, que acreditamos na vida após a morte, né, na vida após essa passagem, a gente não pode se desesperar. Você tem que entender que ali, pronto, agora é um bolo de matéria inerte, que não tem mais como, houve um dano, né, uma lesão séria em algum dos órgãos ali, que não tem mais condição, mesmo você jogando energia ali, aqueles órgãos não têm, eles quebraram toda a organização deles, toda a cadeia, né, de funcionamento deles foi quebrada, então não tem como você realmente voltar dentro dos nossos parcos conhecimentos, tá? Porque a gente sabe que lá fora tem quem consiga até voltar, mas eu tô falando pra gente, geral. Vamos entrar em outras coisas, em outros assuntos, né? Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, o que você tem que fazer?
procure se afastar do seu corpo físico. Você vai estar com uma energia muito forte, então é possível que todo aquele movimento de resto de energia que está ali no seu corpo passe para o teu perispírito. As sensações da matéria vai passar para o teu perispírito também. Então procure se afastar para você não ter essa repercussão, tá? Né? Em caso de acidentes de automóvel, acidentes de um modo geral, né? Se afasta. É a melhor maneira de você não sentir a reverberação do sofrimento, vamos dizer assim, daquela matéria ali, ainda com restos, porque você ainda tem uma ligação energética, neural, com aquele corpo que está ali. Então, provavelmente, você vai sentir todas as sensações que aquele corpo estiver ali produzindo. Então, por isso você tem que se afastar. Caso seja um acidente, aonde às vezes acontece de você estar com uma pessoa querida e aí você vai falecer e o outro não. Se você tiver muita maturidade espiritual e psicológica, de aguentar ficar ali próximo daquela pessoa querida que está viva, que está lutando às vezes para sobreviver. Se você tiver essa maturidade, você pode ficar em prece, se colocar à disposição da espiritualidade que provavelmente vai vir te socorrer, tá? Em acidentes, trânsito aéreo, ferroviário, a gente tem equipes espirituais em diversos pontos justamente para fazer esse tipo de socorro. Então eles vão chegar, eles vão até te ajudar a te desligar do corpo físico. Quando eu falei para você se afastar um pouco, é lógico, você vai ficar próximo e a equipe vai chegar e vai fazer esse desligamento com você. Mas se você tiver uma pessoa querida que ainda está lutando para sobreviver, o que você pode fazer? Você pode se colocar à disposição da espiritualidade, desses socorristas espirituais que vão se aproximar, para você doar um pouco da sua energia para aquela pessoa que está ali lutando. Por quê? Quando ocorre um acidente, né, uma coisa assim grave, um dano, uma lesão em algum dos nossos órgãos, que não é o suficiente para brecar, para desestruturá-lo, vamos dizer assim, energeticamente, ao ponto dele parar de funcionar totalmente, que ele fica fazendo um esforço danado para tentar se recompor, o seu corpo físico começa a gastar toda a energia, tudo que você tem de energia no teu corpo vai ser concentrado para consertar aquele dano ali, tá? A gente é como uma maquinazinha, né? Então tudo vai ser direcionado para consertar aquilo. E às vezes o que acontece? Se aquela pessoa tiver uma carga vital baixa, ela vai vir a desencarnar porque ela não teve energia suficiente para recompor, às vezes, aquele órgão que foi lesionado, entendeu? Então, o que você, se você tiver estrutura psicológica e espiritual, né? Porque muitas pessoas não aguentam ver o sofrimento, de repente, ali de uma pessoa querida, e aí só vai tumultuar mais ainda. Você tem que se manter calmo, se colocar à disposição dos socorristas, porque a sua energia é fundamental. É como a bolsa de sangue aqui, né? Nesse plano. Você vai estar doando uma energia muito importante para fazer com que aquela pessoa sobreviva, tá? Então, uma dica importante em caso de acidentes assim. Em casos de acidentes coletivos, se você tiver estrutura e maturidade, volto a falar, saiu, percebeu que você desencarnou, você pode se afastar do seu corpo, não fica ali junto, não adianta, não vai adiantar mais nada, tá? E tente socorrer aquelas pessoas, ou doando energia, caso tenha algum sobrevivente, se você quiser se colocar à disposição da espiritualidade, mesmo eu falei, do mesmo modo que eu falei das pessoas queridas, ou então você amparando aquelas pessoas que desencarnaram também e que estão perdidas, que não tem noção do que está se passando, que não sabe o que está acontecendo. Então você que já vai ter um pouco mais de conhecimento, noção do que realmente, pronto, desencarnei, não tem mais jeito, não vai adiantar eu ficar ali perto do meu corpo, não vou resolver nada. Então procure dar amparo, dar conforto àquelas pessoas que desencarnaram junto com você e que podem estar também desnorteadas, né? Acalmar mesmo, como se estivesse acontecendo aqui nesse plano. Quando acontece um acidente assim, que você sobrevive, que as outras pessoas, a gente não procura
calma, olha, vai tudo ficar certo, o socorro vai chegar. Dessa forma, a mesma coisa que acontece aqui, acontece do lado de lá, Quer dizer, às vezes não. tá? Então vamos vendo aí como é que funcionam as coisas. A gente vai falar agora de casos de doenças crônicas. Então a pessoa já sabe que tem uma doença, né? Aí de repente ela é internada, ela fica um tempão lá no hospital, às vezes não importa o tempo, mas ela já está se preparando para o desencarne. É lógico que a pessoa sempre tem aquela esperança, eu vou sobreviver, eu vou ficar vivo e tal, mas tem casos que a gente sabe que são gravíssimos e não tem nem como. Então, desencarnou num estágio desse, você vai fazer prece. Assim que você sentir que o seu corpo desligou, com certeza, porque principalmente se esse desencarne foi feito em um hospital. Nos hospitais a gente tem equipes de socorristas de plantão, tá? Se você estiver em casa e estiver achando que agora está chegando o seu desenlace, porque você já está mal, gente, prece para nos conectar com a espiritualidade bacana para vir fazer o desligamento. Então, a prece é fundamental. A prece é a ligação do celular que você toca daqui para a galera do lado de lá. Então, pensa sempre na força suprema, nos guias que você confia, nos santos, pede ajuda ao teu anjo da guarda. Ah, mas eu sou ateu, eu não acredito em nada. Então, tranquilo, então procure pelo menos se manter sereno e grato à vida que você teve. Se você é ateu, você não precisa chamar ninguém, tá? Mas também você procura naquele momento tirar todo o peso do seu corpo, de raiva, de mágoa, de alguém que você tinha raiva aqui. Procure se perdoar, é o que deve fazer nesse momento. Então, quando você sair do corpo, encontrar do lado de lá e dizer, caramba, eu morri, mas eu continuei, né? Primeira coisa, se você for ateu, eu não acredito em nada disso, sinta pelo menos a energia da gratidão. Tudo bem, eu fiz a passagem, eu vou voltar, já que agora eu vi que realmente a coisa existe, que a gente não morre, não acaba ali, então eu vou voltar, a minha vida foi legal. Procura ter sentimentos mais leves possível, porque isso vai te conectar também com alguma equipe de socorro que esteja próxima, que possa vir te auxiliar para fazer terminar de fazer o seu desenlace. Mas geralmente no caso das doenças crônicas, esse desenlace já é feito, tá? Porque aos pouquinhos, dependendo do grau da doença, você já está ali sendo desligado aos poucos, naturalmente. O teu próprio corpo físico vai se desprendendo do perispírito. Isso é fenômeno natural. Então, se você continua na teimosia de não querer acreditar em nada, sendo ateu, pelo menos escuta o que eu tô falando. Viu que desligou, sabe? Procura ter bons pensamentos, não ter raiva, não ter ódio, não ficar revoltado, porque essa revolta, essa raiva, esse ódio vai te arrastar, porque você já está completamente desligado, provavelmente. Isso vai te sintonizar com os lugares mais baixos e você fatalmente vai ser abordado por algum irmão negativo. Então, o ideal é que você realmente tenha uma fé, acredite em alguma coisa para você fazer uma prece nesse momento e ser socorrida pela galera do bem, ok? E aí o que acontece também às vezes na doença crônica? A pessoa entra em coma e fica um tempo lá em coma e desencarna. Nesses casos, quando está em coma, também nós temos às vezes duas situações. Ou coma, ou quando você entra no coma, se você é uma pessoa realmente bem relacionada, vamos dizer assim, no plano espiritual, você já vai sair, enquanto você estiver em coma, você está sendo preparado, já tem espíritos ali te envolvendo, espíritos amigos, já te preparando para o desenlace e tal, e que vão te levar para lugares legais, né, e vão conversar com você, já vão te amparar. Ou então, se você também não tiver esse relacionamento, essa fé, isso tudo, provavelmente você vai ficar próximo ao seu corpo físico. E aí é quando, às vezes, as pessoas voltam do coma e dizem que conseguiram ver tudo que estava se passando no hospital. Elas ficaram ali próximas. Mas pode acontecer de repente, o seu organismo conseguir
se regenerar, e geralmente quando acontece isso é por intervenção de espíritos bondosos do lado de lá, do mesmo jeito que eu falei no caso do acidente, né? Então, alguns espíritos vão e fornecem um pouco de energia, inclusive nós projetores fazemos esse tipo de trabalho, viu? A espiritualidade recruta a gente também para ir nos hospitais doar energia, por isso que eu tô falando isso, gente, é porque eu já visualizei, eu não tô falando que repetir, o que eu ouvi falar, não, tô falando o que eu vi, tá? É assim que eu passo, transmito a informação para vocês. Então, nós somos recrutados também para muitas vezes a pessoa tá lá em coma, mas aqueles órgãos ali ainda tem condição de se recuperar, ainda tem como salvar. Então, nós vamos para doar energia vital, um pouco de energia vital. Isso quando acontece, geralmente a gente volta, a gente é amparado, doou energia, ninguém fica enfraquecido. A espiritualidade, antes da gente voltar para o nosso corpo, nos dá uma chupeta energética, que eu já falei que eu uso, né? Que eu tenho uso uns braceletes mesmo, onde é colocada energia aqui. Então, você volta para o seu corpo, beleza, tranquilo, não precisa ficar preocupado, viu? E a espiritualidade precisa cada vez mais que a gente se coloque à disposição deles para fazer também esse tipo de trabalho. E aí muitas vezes você recebe esse amparo energético, né, esse reforço energético e volta para o seu corpo. Caso isso não aconteça, você vai desencarnar e você vai estar ali pertinho do seu corpo físico também. Então, a mesma situação. Faça a prece, procura se afastar sempre do seu corpo físico, gente, porque mesmo que fique um fiapo de energia ligando você ao teu corpo físico, pode ser que alguma repercussão de dor, de sofrimento, de alguma angústia do momento de que você está fazendo a passagem mesmo, fique registrado no teu perispírito. Então procura se afastar. Gente, aquilo ali é um bolo de carne, de matéria que acabou, né? E daqui a pouco você vai voltar para um outro corpo físico. Então não se prenda àquilo, tá? É tentar se afastar o máximo possível. Às vezes acontece das pessoas desencarnarem em casa. Então, o que procure fazer também? Ah, desencarnei, estou em casa. Mas acho que isso até é o que eu vou falar até mais para morte súbita, que também pode acontecer. No caso, deixa eu ver aqui. Eu quero ver se eu esqueci de falar alguma coisa importante para vocês, que eu até anotei, tá? Ficar perto do corpo físico, no caso da doença crônica que você já tem. Você ou você pode, se você tiver sido levado para longe, você vai se manter lá, né? No caso, a espiritualidade te envolveu, te tirou lá, você estava no coma, levou, você vai ser recebido, beleza, e você vai conseguir entender do lado de lá tudo que está se passando, não tem problema nenhum. Mas nesse caso, ainda voltando, de você, de repente, você percebeu que não deu certo ali, que você desencarnou no coma, procura se afastar do corpo físico e pedir socorro também para quem você acredita, tá? Né? Para você não ficar vagando assim à toa. Geralmente, se isso acontecer dentro de um hospital, os hospitais costumam ter capelas, era isso que eu estava querendo lembrar que era importante. Costumam ter capelas, costumam ter um local religioso onde as pessoas vão e oram. Então procura esse local dentro do hospital, porque provavelmente se você se manteve o tempo todo perto do seu corpo físico em coma, você está aqui nessa dimensão bem próxima. Então procura um cantinho assim para que você consiga ser ouvido pela espiritualidade amiga próxima de você ou pela equipe de socorro para você ser retirado daquele local, tá? Eu estava querendo lembrar do detalhe da capela, que nos hospitais costumam ter. Aí aconteceu de você desencarnar subitamente em casa. Estava dormindo, teve um infarto, sei lá, estava em casa e puf, bateu as botas. Isso pode acontecer com qualquer um. Então foi uma morte súbita, não era uma coisa crônica, aonde todo o teu desenlace, teu desprendimento energético já vinha acontecendo aos poucos, né? De repente, um órgão foi danificado, geralmente um infarto, alguma coisa assim, e aí ele não teve condição ali, deu aquela ruptura abrupta, e aí você desencarnou. Se você está em casa, vai sair também próximo a essa dimensão, provavelmente, se você não tiver nenhum tipo de preparo ou conhecimento.
Então procura um local próximo da sua casa, onde você saiba, assim, perto, que seja um local tranquilo, né? Que você conhece geralmente o seu bairro, um lugar, uma montanha, um lugar próximo, e ali se coloca em posição de prece para pedir ajuda, caso você não seja imediatamente socorrido. Por quê? Nos casos dessas mortes abruptas, de repente, assim, essas mortes súbitas, né? Diria abrupta. Nesses casos, o que acontece geralmente? Alguns casos é ação de inimigos espirituais, tá? Não tô com isso generalizando, gente, mas muito dos casos é provocado por ação de obsessores que provocam uma perturbação, você já tem uma certa predisposição orgânica e aí há assim, sabe, juntar a fome com a vontade de comer. Então, não é dizer que, porque o espírito obsessor matou, não é isso, mas ele provocou, às vezes, através de um desequilíbrio hormonal, energético, as pessoas... Eu sei que tem casos de pessoas que têm um infarto dormindo, mas a gente não sabe o que ela está passando em projeção. Então, às vezes, alguma coisa está sendo provocada em projeção para causar o infarto dela enquanto ela dorme, tá? Há esse desequilíbrio todo em nível de organização, vamos dizer, né, estrutural do próprio corpo dela, biológico. Mas isso também pode acontecer de ser um problema seu que já vinha já há algum tempo e você não se cuidando. E sabe aquela coisa da máquina que a gente fica teimando, não lubrifica, não dá cuidado e aí de repente chega uma hora que não aguenta. Então não é ação de obsessores. Quando é ação de obsessores, você vai sair do seu corpo na morte, né, na passagem, e provavelmente você vai ser socorrido. A não ser que você vibre muito igual a eles, na raiva, no ódio, no desejo de vingança. Aí, meu amigo, aí é complicado, né? Aí você tem que realmente botar teu joelho no chão, pedir perdão, pedir ajuda, socorro. A espiritualidade não vai te deixar desamparado, vai te socorrer. É óbvio, mas vai dar muito mais trabalho até para a espiritualidade conseguir te acessar, porque você vibra num padrão baixo. É por isso que a gente fica aqui o tempo todo falando, não sente ódio, tenha bons pensamentos, não tem espírito de vingança, não fica brigando com um coleguinha. A gente fica falando isso o tempo todo. É justamente para evitar situações assim. Então, mas se você ainda teima, tem casos que realmente você desencarna e é recebido pelos inimiguinhos do lado de lá. E é muito triste quando acontece isso, tá? Porque dá um trabalhão danado para a espiritualidade socorrer. Então, vai ser arrastado, vai ficar um tempinho lá no umbral para depois ser socorrido, porque eles vão levar direto para o umbral. Mas com isso não estou dizendo que é sempre assim, tá? Não vai dizer, a minha tia morreu de infarto lá, então a velha era terrível. Não tem nada a ver, tá? Cada caso é um caso. Eu só estou mostrando para vocês o que pode acontecer no desencarne. Então, se você desencarnar de morte súbita, mesmo conselho, procura se afastar um pouquinho do corpo, porque você vai estar com uma energia ainda boa, uma carga boa no teu corpo. O problema às vezes é do órgão, geralmente é o coração, né? E aí você também vai sentir angústia, sofrimento dos parentes que estão desesperados na hora ali de ver o que né, morreu, aconteceu, aquele tumulto todo que causa. Então procura se afastar. Gente, eu tô falando para que se você chegou até aqui e assistiu esse vídeo, você já tem condição de fazer a sua passagem de uma boa forma, de uma boa maneira. Sim. Sem dar muito trabalho para a espiritualidade, que eles já não estão aguentando mais. Não tá, é tempo da gente despertar. Não somos mais crianças. A gente já tem noção de ter esse conhecimento. Até então ninguém falava isso porque tinha aquele tabu. Eu vou falar o que acontece depois da morte, todo mundo com medo. Acabou isso, né, gente? Somos mais criancinha. Eu acho que quase todas as religiões já perceberam que não é morreu e acabou. Tá? Mesmo as mais ortodoxazinhas lá já tem uma desconfiança, não é bem assim. Então é tempo da gente crescer, é tempo da gente entender o que acontece do lado de lá. Por último, eu deixei esse caso que a gente está enfrentando agora, da pandemia, caso do Covid aí.
Desencarnei por causa dessa doença. Fique tranquilo, meu amigo, é o que eu posso falar para você. Por quê? Esse caso, especificamente esse caso, a espiritualidade positiva está tratando um a um, tá? Pode parecer pra gente, porque agora no Rio, eu sei o dado porque eu li hoje de manhã, né? Mais de 50 mil mortos. Cada um desses 50 irmãos que desencarnaram tiveram apoio. Pode acreditar nisso. Todos que estão desencarnando estão tendo amparo, proteção e estão sendo levados para um local para ser tratados. É necessário, é preciso. Eu venho falando com vocês que isso foi uma coisa criada, a espiritualidade sabe e tem uma preocupação danada conosco, em especial com as pessoas que desencarnaram dessa forma, porque tem que ser feito toda uma transmutação, uma transformação energética para que não lesione o perispírito futuramente. Então, cada um está sendo tratado com o maior carinho, sendo amparado, levado para colônias que foram criadas especificamente para esse fim. Então, fica tranquilo. Eu sei que é muito triste a gente passar, né, pela perda de uma pessoa querida, mas é o que eu falo para vocês, que faz parte dessa nossa caminhada, né? E o que a gente tem que... Quem ficou, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar carinho, conforto, conformação, não ficar angustiado, inconformado com a perda, entender, compreender que faz parte da vida. Eu sei que é triste, mas faz parte. Uns vão primeiro do que os outros e a gente não sabe quem vai primeiro. Então a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que ter maturidade para lidar realmente com a morte, com a passagem, tá? E aqueles que já foram, é saber entender que também faz parte desse ciclo que a gente vivencia. Então, procurar ter esses cuidados aí que eu falei para fazer um desencarne bacana, para não trazer sofrimento para você mesmo, mais sofrimento às vezes, dependendo do caso, ou para se livrar de sofrimento, às vezes, se for um caso de um processo obsessivo, você tendo conhecimento, coloca teu joelho no chão, pede perdão pelas coisas que você fez, que você... Gente, errar todo mundo erra, né? Agora a gente também tem que ter humildade, principalmente humildade na hora da nossa passagem, porque a gente não é nada, a gente entende muito pouco, e tem irmãos do lado de lá que entendem muito mais do que a gente. E com certeza, se a gente souber acessá-los, e o que faz a gente acessá-los? A energia da gratidão, da bondade, da humildade. Vibrar com o quê? Chakras superiores. E isso vai fazer a gente se conectar com a galera boa que está ali para nos auxiliar, tá? Mas mesmo assim, não fiquem preocupados com o que eu falei, que até em caso de acidente, de tudo, nós temos equipes socorristas dentro dos hospitais e tudo para poder fazer esse trabalho de amparo, ok? Mas é bom saber como a gente tem que se comportar, porque muitos às vezes desencarnam, dão show. Sabia que tem espírito que dá show do lado de lá, que é da baile, que é da ordem, não entende que já desencarnou? Tem gente que fica completamente perdida e dá revoltado, dá trabalho para a espiritualidade. Então, não vamos pagar esse mico, né? Tá bom? Desencarnou, vamos com paz, seguir a nossa caminhada, sabendo que daqui a pouco a gente está de volta, e faz parte do game. Não tem jeito. É melhor do que virar vampiro. Já pensou? O vampiro é legal que tu fica vivendo o tempo todo, mas em compensação tudo tem ônus e bônus. Tem um lado ruinzinho de ser vampiro também, então acho que não vale a pena. Ok? Bom, espero ajudar aí com esse papo. Podem me chamar de louca do que quiserem, mas a minha intenção é ajudar e cada vez mais eu estou à disposição da espiritualidade mesmo para contar, né, aquelas coisas que eu vivencio, o que eu vejo, porque eu acho que é importante e cada vez mais eu sinto que é necessário, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando, viu? Trazer as informações de uma forma leve, lúdica, mais séria, né, e com responsabilidade, ok? Mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com Deus.